Na reunião almoço de ontem, a FPA discutiu os principais assuntos que devem ser abordados pelo Legislativo. Começou avaliando a importância e a grandeza do INPEV, que é referência para o mundo quando se trata de logística reversa. Comemorando os números alcançados pelo INPEV, fazendo com que ele seja cada dia maior e melhor, todas as unidades federativas com postos de coleta, com postos de logística reversa, indústrias parceiras participando ativamente disso. Eu lembro quando eu era deputado estadual ainda, que nós lá no Paraná trabalhávamos para ter orçamento e para conseguir fazer isso funcionar. Na época ainda era Andef ainda, lá atrás, isso, na época do Drummond ainda. E sem dúvida esses avanços foram acontecendo e hoje é um exemplo para o mundo inteiro que a gente precisa valorizar e fazer ficar cada vez maior, atingindo números cada vez maiores aí de preservação e de cuidado com o ambiente, principalmente de retorno dessas embalagens para que elas sejam recicladas e tornem benefícios. É um programa extremamente responsável que, se a gente tivesse conseguido ou conseguisse ter esse volume e essa profissionalização nos grandes centros, a gente não teria problema de plástico, de PET, de coisa, todos esses problemas que a gente enfrenta na sociedade urbana. Mais uma vez o campo, mais uma vez o agro aí dando exemplo de uma política que funciona. Imaginem se cada local que usa defensivo deixasse a embalagem plástica jogada lá no meio ambiente, a gente teria um problema, um passivo ambiental gigantesco, e a indústria, os institutos, as entidades, as ONGs e tal, todos participam do INPEV, que fazem esse trabalho extremamente importante com volume esse, no ano passado, 53.200 toneladas de embalagens que foram retiradas do campo. Então, isso é um papel extremamente importante que o INPEV faz, que é mais uma demonstração da responsabilidade do setor agropecuário com a preservação e a manutenção do meio ambiente, que, sem dúvida, depende do nosso trabalho também. Bom, nós temos uma frente parlamentar organizada nas duas casas, uma frente parlamentar mista. Lá no Senado nós temos o senador Zequinha, a senadora Tereza e tantos outros que vão atuar fortemente da maneira como nós atuamos também na Câmara dos Deputados. Nós não vamos admitir, não vamos aceitar nenhum retrocesso sobre os avanços que nós tivemos para amenizar a situação da reforma tributária para os produtores rurais e para o setor produtivo. Nós vamos trabalhar com isso, inclusive tem outras demandas já apresentadas para o Senado, de alguns pontos que precisam ser resolvidos da redação final que saiu da Câmara e dos textos que passaram por lá, lembrando que, por mais que hajam as declarações todas de mudanças e de alterações do texto, ele volta para a Câmara. Então, nós estamos muito seguros de que o nosso trabalho será recompensado aí nessa grande, gigantesca articulação de mais de 20 pontos, 30 pontos que nós alteramos no último texto ali para conseguir deixar essa reforma tributária benéfica para o setor produtivo, mas principalmente para o consumidor final, que é quem paga o imposto. Então, esses avanços todos, seja desde a questão da proteína na cesta básica até a questão dos insumos, isso tudo nós vamos insistir e brigar bastante para que seja mantido. Temos uma responsabilidade enorme com os produtores gaúchos. Essas emendas foram elaboradas pelos nossos parlamentares, nós vamos apoiá-las, vamos colocar toda a força da FPA para avançar dessas emendas, para que haja o mínimo de solidariedade e de justiça com os produtores gaúchos. Hoje nós estamos vendo uma situação muito grave de produtores que não têm condições de próprias maneiras, pelas próprias pernas, de se reerguer e de voltar a produzir. Então a gente precisa garantir que isso aconteça. Não é uma situação específica do agro. Nós temos problemas também na indústria, temos problemas nos centros urbanos, a gente precisa garantir que os produtores rurais gaúchos consigam reativar a economia gaúcha. Para isso, a gente precisa avançar com essas medidas provisórias, com essas emendas à medida provisória, que a medida provisória em si não resolve absolutamente nada. Aliás, hoje são 109 dias do desastre do Rio Grande do Sul e nada aconteceu. Não é um movimento político especificamente. É uma convocação para o ministro para explicar o porquê que a Força Nacional, ao invés de proteger o direito de propriedade, garantir o direito de propriedade que está na Constituição, está servindo de escolta, literalmente de escolta para invasores no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Ditos indígenas, que a gente sabe que a grande maioria são paraguaios, que entram em território nacional, fazem seu documento na sede da FUNAI e estão invadindo as áreas dos outros com o apoio da Força Nacional.
nacional. Isso a gente não pode admitir de maneira alguma. Então, o ministro da Justiça precisa se explicar. Não é só essa convocação. Hoje eu fiquei sabendo que tem mais uma convocação na Comissão de Segurança Pública, tem outra convocação na Comissão de Agricultura, então nós vamos ter que conversar seriamente sobre isso. Não é sentido, não é possível que haja um documento de uma ONG ligada a essa etnia dizendo 2 dias antes da primeira invasão, já com organização da Força Nacional e onde que invadir, como é que ia fazer, 2 dias antes de acontecer a invasão, ou seja, tudo planejado, né?